A graça e a paz da parte de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante. O quanto é importante a Bíblia, as Escrituras, na sua fé cristã? Porque nós temos visto nesses últimos dias um total desprezo pelas Escrituras. Quando não há o desprezo, usa-se a Bíblia de forma incorreta, com versos isolados, ou com fragmentos de verso, ou com textos fora de contexto, no qual dão as mais loucas interpretações, o qual perde-se o sentido do que o autor, inspirado por Deus, escreveu, às vezes uma mensagem a uma igreja, às vezes um alerta ao povo de Deus, e tem se desprezado isso. E tem se deixado esse ensino que foi deixado por Deus para trás e tem se distanciado do verdadeiro cristianismo baseado nas Escrituras e no Evangelho da graça de Deus. Isso não é uma coisa nova, nós sabemos disso. Mas recentemente eu assisti um vídeo onde ditos cristãos estavam queimando uma Bíblia. E eles diziam e sorriam e brincavam dizendo que não mais viveriam por aquele livro antigo, cheio de tradições antigas, e que aquilo não mais servia a eles, e que agora eles viveriam unicamente através e se guiariam através da revelação viva de Deus dada pelo profeta. Ora, isso é muito impactante do lado negativo, porque isso significa que existem algumas lideranças, alguns pastores que declaradamente se julgam Messias, se julgam profetas acima da Escritura e que têm guiado o povo para um cristianismo longe de Cristo e longe da vontade de Deus e longe da revelação escrita, que é a Bíblia. Algumas coisas e algumas práticas que não estão na Escritura não são vontade de Deus, alguns rituais criados meramente para o homem e pelo homem têm afastado do povo da verdadeira salvação que há em Cristo. Mas, como eu disse, não é uma coisa nova. Em Mateus 23:13, Jesus Cristo faz uma dura crítica aos escribas e fariseus, dizendo justamente por conta de tradições e de coisas que eles faziam e que jogavam um peso que não era necessário em cima do povo de Deus. E ele diz no verso 13 do capítulo 23, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais e nem deixai entrar os que estão entrando? É uma dura crítica às práticas farisaicas que haviam naquela época. Jesus, em uma das suas últimas orações, no capítulo 17 de João, que é uma oração onde ele pede a Deus pela vida dos seus discípulos, ele intercede diante do Senhor por aqueles homens que fariam a continuação do ministério dele, da pregação da palavra, da proclamação do evangelho de Deus, da palavra de Deus e da salvação e da conversão de pessoas. E ele diz: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Nesse momento, Cristo declara claramente que a verdade de Deus está expressa na sua palavra. Nós sabemos que este mesmo evangelho, ele liberta o homem de seu pecado, ele salva o homem, ele transforma corações, ele muda a forma de viver e ele nos faz novamente retornar à aliança que o próprio Deus ofereceu a nós. Em João 8,31, Jesus, falando aos judeus que criam nele, ele declara: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse verso 32, todo mundo conhece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, que é a palavra de Deus, como declarada em João 17, nos lembra de que a revelação de Deus, ela foi escrita e hoje está à nossa disposição através da Bíblia. E essa mesma palavra, esse mesmo evangelho do poder da graça de Deus, ele é o que nos salva. Em Romanos 1,16, Paulo declara abertamente: porque eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, a qual era perseguidor da igreja de Cristo, mas transformado pelo Evangelho, transformado pela graça de Jesus Cristo, o qual o chamou para ser apóstolo dos gentios, declarar a sua palavra e falar sobre as maravilhas de Deus a todas as pessoas. E nós sabemos o quanto essa palavra mudou Paulo, porque ele pregava e escrevia poderosamente a palavra de Deus e as pessoas criam nisso e eram batizadas com a fé que vem através do Espírito Santo. Nós sabemos que a palavra é tão importante que em várias confissões de fé ela é colocada em primeiro lugar. Você talvez já tenha escutado ou até mesmo repetido a seguinte frase, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Agora, o que poucos sabem é que de onde vem essa frase, de onde vem essa declaração. Essa declaração ela está no artigo 2 da Confissão de Fé de Westminster, é uma das confissões de fé mais usadas pelas igrejas reformadas, no qual ele diz, no seu artigo 2, sobre o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui em si agora os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. E aí faz uma listagem dos 66 livros que estão contidos na nossa Bíblia, na minha e na sua. Então, independente da sua religião, independente da sua igreja, a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, onde ali homens inspirados pelo Espírito Santo transcreveram e escreveram a vontade de Deus, porque Deus se revela e se revelou nas Escrituras Sagradas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E isso demonstra o tamanho da graça de Deus para com o homem pecador. E que Deus te abençoe, e que te guie, e que cuide de você e da sua família. Deus nos abençoe. Amém.